falo sobre as últimas de mercado no Vasco da Gama, preciso falar também sobre o Vasco da Gama, negociações avançadas para fazer da Nike sua fornecedora de material esportivo. Tem novidades importantes no Vasco da Gama e a busca por reforços para a zaga, e o Vasco da Gama negociando com Paulo Pesolano. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fortaleza, que procurou o Vasco para tentar uma troca. A ideia era mandar o Zé Wellison para São Januário e contratar o Léo Pelé. O Vasco disse que não, que só toparia fazer negócio se em vez de o Zé Wellison o Vasco recebesse o Moisés, e foi o Lion quem disse não. Bora de informação importante. Danilo, lateral da seleção e da Juventus, anunciou que não virá ao Brasil em janeiro. E essa informação é relevante especialmente para torcedores de Vasco e Flamengo. O Danilo andou conversando com esses dois clubes, também com o Santos. Só para explicar a situação, o Danilo tem contrato com a Juventus até junho do ano que vem. E em entrevista, o lateral / zagueiro, ele tem atuado também como zagueiro, afirmou o seguinte, abre aspas, não quero deixar a Juventus em janeiro. O capitão nunca sai do clube na metade da temporada. E não serei o primeiro a fazer isso, fecha aspas. Esse discurso, porém, tem a ver com uma reviravolta na trajetória dele na campanha da Juve nessa temporada. Danilo vinha sendo banco de reservas e é por isso que ele discutia com clubes brasileiros a chance de uma rescisão antecipada na Itália para jogar no Brasil a partir do ano que vem. Mas, nas últimas 3 partidas da Juve, em que o clube não perdeu, e inclui-se uma vitória contra o Manchester City na Liga dos Campeões, o Danilo foi titular e diante desse cenário ele quer terminar o contrato na metade do ano para depois voltar ao Brasil. Jogador de 33 anos de idade que soma 15 jogos, uma assistência na atual temporada. Hora de falar sobre o Vasco com uma série de atualizações. Quero começar contando sobre as conversas entre o Cruz Maltino e o Atlético Paranaense. A ideia é que o Léo Pelé vai jogar em Curitiba e em troca o Vasco receba o Coelho e ainda coloque um dinheiro para que o negócio avance. O Coelho é um atacante que fez bom campeonato brasileiro e está bastante valorizado no mercado. Além disso, queria destacar também uma entrevista do Pedrinho ao meu amigo Fábio Azevedo, presidente do Vasco, admite erro em contratações nessa temporada, fala que o clube tem capacidade financeira para ser autossustentável pelo menos até março e assegura que há 5 negociações em andamento para a venda da SAF, 3 delas com aquele acordo de confidencialidade, até por isso ele não pode dar mais detalhes. Pedrinho assegura que não há nenhuma negociação avançada, não há proposta na mesa do Vasco para venda da SAF, embora 3 dessas empresas estejam avaliando, estudando, cuidando de todas as documentações, há muitos contratos a serem avaliados. Para completar, o Pedrinho ainda assegurou que Payet e Coutinho continuam para a próxima temporada, segundo o presidente vascaíno, a dupla tem muito a entregar e vai ser bastante útil. Preciso falar agora sobre um ex-zagueiro do São Paulo que pintou na mira de vários clubes brasileiros. Eu me refiro a Luizão, hoje com 22 anos de idade. Ele é formado na base do São Paulo e joga ao lado do Beraldo. O Beraldo é vendido para o PSG e o Luizão opta por sair do São Paulo meio que pela porta dos fundos e se acerta com o West Ham. Mas na Inglaterra a coisa não andou boa para ele. Ele até hoje nunca atuou no time principal. Todas as partidas no Sub-21, embora seja titular absoluto dessa equipe B do West Ham. Importante contar que ele decidiu voltar ao Brasil, até porque sua esposa vai ter o segundo filho, a adaptação da família a Londres não foi das melhores, muito frio, umas dificuldades, ele também não tem conseguido jogar no time principal. E os seus representantes têm conversado com clubes brasileiros na busca por interessados no empréstimo. Internacional, Fortaleza, Vasco e Atlético Mineiro hoje são os principais interessados na contratação do Luizão, que quase foi parar no Corinthians em outra janela de transferência. Na última hora o negócio não avançou. Luizão, que na atual temporada soma 17 partidas e 1 gol pelo time Sub-21 do West Ham. Esse gol inclusive foi marcado no último jogo. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama e uma mudança de rota na busca por treinador. Depois de não chegar a acordo com Luiz Castro, Pedro Caixinha e Paulo Pesolano, o Vasco decidiu buscar informações e abrir conversas com o Renato Gaúcho. O ex-comandante do Grêmio recebeu uma ligação do presidente do clube, o Pedrinho, e eles conversaram sobre a possibilidade de o Renato assumir o Vasco em 2025.
Renato apresentou as condições financeiras, falou da sua ideia de projeto e prometeu dar uma resposta à proposta feita pelo Vasco até o fim dessa semana. Renato, que ganhava nos tempos de Grêmio R$ 1,5 milhão livres de impostos, duvido que o Vasco tenha capacidade para fazer um investimento desse tamanho. De qualquer forma, é mais um nome tentado pelo Cruz Maltino, de olho no próximo ano. Para completar em relação ao Vasco, te atualizar que o clube fechou com a Brax a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Desse jeito ou dessa maneira, as partidas do Vasco como mandante serão transmitidas na Globo e na TV Bandeirantes, mas o Vasco vai receber menos do que os seus concorrentes. R$ 11 milhões para o Vasco, contra 22 milhões do Flamengo e 17 milhões de Botafogo e Fluminense. Para completar o noticiário do Vasco, contar que Guimeira, destaque da base do Cruzeiro, jogador que é atacante, foi sondado pelo Vasco, mas não houve acordo financeiro. Hora de falar sobre o Vasco e a chance de a Nike se tornar nova fornecedora de material esportivo. Negociações bastante avançadas. Dá para dizer que Nike e Vasco têm um acordo encaminhado. Faltando pequenos detalhes burocráticos, a Nike assumirá o fornecimento de uniforme do Vasco a partir de 1º de janeiro de 2026. Vale a lembrança de que recentemente Vasco e Capa estenderam um vínculo atual que se encerra em dezembro de 25. Nesse meio tempo de quase um ano, a Nike vai ter a oportunidade de produzir os uniformes. Terceiro clube da Nike no futebol brasileiro. A Nike, que chegou a ter só o Corinthians, fechou na semana passada com o Galo e agora tem conversas super avançadas com o Cruz Maltino. Nike, que também está pagando pode pagar até R$ 1 bilhão por ano à CBF no novo acordo renovado por 12 temporadas. Esse acerto entre Nike e Vasco vai prever uma capacidade maior de faturamento ao Cruz Maltino, mas ainda bem distante do que é praticado, especialmente com o Flamengo e Palmeiras, os times que mais arrecadam com o fornecimento de material esportivo. Para completar sobre o Vasco, contar que o Cruz Maltino tem negociações avançadas com Léo Jardim. A ideia é estender o contrato do goleiro até dezembro de 2028 e Renato Gaúcho virou a bola da vez depois que Paulo Pesolano, Pedro Caixinha e Luiz Castro disseram não às ofertas do Vasco. Bora falar agora sobre o São Paulo. Informação super importante. Há muitas semanas venho contando para vocês que Evangelos Marinakis tinha negociação para compra do Vasco e também com outro clube brasileiro da Série A. Gastei semanas perguntando para as minhas fontes qual é esse outro time, qual pode ser a negociação, até que nessa sexta-feira o GE trouxe a notícia de que Evangelos Marinakis negocia com o São Paulo. Já foram 2 reuniões presenciais com o presidente Júlio Casares. Na semana passada o Casares esteve em Londres para conversar com o Marinakis. A ideia da negociação com o São Paulo é diferente da do Vasco. Se o Marinakis quer comprar o Vasco em relação ao São Paulo, a ideia é ser um parceiro nas categorias de base. O Tricolor entende que precisa investir na base e o jeito mais fácil de tornar a base do São Paulo extremamente competitiva seria buscar jogadores de outros clubes na base, algo que o Palmeiras faz com uma enorme capacidade. Para você contratar atletas da base, você precisa ter dinheiro, muito menos dinheiro do que você vai investir quando o atleta já é profissional, mas na base também há a necessidade desse investimento. E o São Paulo busca um investidor, um parceiro que coloque essa grana para permitir ao São Paulo fechar chegadas, contratações de atletas de outros times. Em troca, esse empresário vai ter direito a uma participação no lucro de eventuais negócios que forem fechados durante o período. É nesse contexto que São Paulo e Marinakis tentam chegar a um acordo. O Marinakis gosta da ideia de investir no São Paulo, adora a ideia de investir em atletas da base. Isso também pode beneficiar seus clubes no exterior, entre eles o Olympiacos, o Rio Ave e também o Nottingham Forest. Perguntei para minha fonte que lá atrás afirmava que o Marinakis negociava com o Vasco e com mais um clube, se esse time era o São Paulo, e a resposta foi sim. Essa pessoa ainda afirmou que uma coisa não impede a outra. O Marinakis pode comprar a SAF do Vasco e pode ter parceria na base do São Paulo. Importante fazer esse registro. Só para completar em relação a Cotia, o centro de treinamento do Tricolor, está descartada a venda física de Cotia ou um percentual da estrutura. Não é nada disso que o São Paulo busca. O São Paulo quer alguém que coloque dinheiro para que o Tricolor vá buscar contratações na base. E esses jogadores vendidos mais para frente tenham retorno pro Tricolor e também para o investidor. Cotia, que tem 8 campos e um estádio, 8 vestiários, 4 campos sociais, quadra poliesportiva, campo de areia, 4 alojamentos para 110 jogadores, tem refeitório, 2 piscinas e um alojamento para 148 hóspedes.